Olá a todos, meu nome é Luciana. Eu vou trazer para vocês hoje. Eu tô diante de uma demanda aqui no meu coração, uma demanda em Cristo Jesus, tá? De trazer, né? De trazer testemunhos mesmo, né? Por quê? Porque em 2017 eu vivi um encontro com Jesus, que a partir de uma doença. E não foi só um encontro, foi mais no sentido de que foi um chamado. Foi um chamado e a partir disso houve outros encontros no hospital. Eu estava no CTI nesse segundo momento. Então é isso, Jesus ele me despertou do zero. Assim, eu não tinha uma religiosidade, eu não tinha um entendimento de Cristo dessa forma. E é isso, eu sou uma alma desperta, tenho um chamado em Cristo no meu coração. E eu sinto que hoje Jesus está movimentando a minha vontade para que eu possa apresentar para vocês esses testemunhos, porque a obra a Ele pertence. Então hoje eu me vejo que eu estou assim em outro nível de consciência, né, numa consciência expandida, no sentido de que eu me vejo em espaços quânticos multidimensionais, co-criadora de mim mesma. E aí eu descubro que nesses espaços infinitos, quânticos, intermináveis, e nessa potência grandiosa que eu sou dentro da criação como ser infinito, eu descubro o Cristo. Então Jesus se revela também nesses espaços, né, nesse novo estado de consciência. Eu quero colocar aqui para vocês, então eu vou ler, tá? São vários testemunhos com Jesus, porque o meu coração, ele, né, Jesus move a nossa vontade, né? Então hoje eu tenho essa percepção do Cristo que move minha vontade, em tal ou qual sentido. E também tenho a percepção, essa conexão com o meu ser infinito, né, que está para realizar algo grandioso para mim mesma e para os demais, nesse espaço de sermos um só na criação. Então é isso, são percepções mesmo que nos levam para caminhos e possibilidades de podermos oferecer algo de nós. E aí é que tá, aí que vem, o universo das infinitas possibilidades traz isso. E aí eu sinto essa vontade dentro de mim me movendo para trazer esse vídeo para vocês. Olha, eu vou ler, tá? Eu vou ler, são testemunhos de 2017, tá dentro do livro que eu escrevi, Renascimento e Vida em Cristo, que tá no site, tá? Renascimento e Vida em Cristo. Eu vou ler para vocês esses testemunhos com Jesus. Então, eu estava com problema de saúde, tá? Eu tirei um meningioma da testa e eu fazia uma sucessão de cirurgias e a cura não vinha. E aí eu internei e eu fiquei no antibiótico venoso, sem perspectiva de cura, né? Eu passei pela 6ª cirurgia, o buraquinho, a fístula na cabeça abriu, o médico me deixou lá. E aí foi no momento em que Jesus me levou para um deserto espiritual, tirou tudo, tirou meus filhos, meu casamento, minha vida, meu trabalho, tirou as expectativas e eu estava sem horizonte de cura. Então foi um deserto espiritual onde Ele mesmo me conduziu por esses caminhos para que eu chegasse a esse nível de entrega e ao encontro com Ele. Vou trazer o primeiro testemunho e depois os outros, tá? Então, mais de 60 dias se haviam passado. Meu médico disse que estava aguardando a autorização do convênio para me operar de novo. Ia ser a 7ª cirurgia. E aí eu tomei aquele susto, né? Até então, eu só fazia pedir. Desde que eu tinha entrado no hospital, eu falava: Jesus me cura, Jesus me cura, me cura. Né? O que eu queria mesmo, que a Luciana queria, era ser curada. Eu queria de preferência uma cura milagrosa. Eu devia estar como um disco,
arranhado, retumbando no céu, me cura, me cura, me cura. Então, quando o médico falou que ia me operar, eu senti uma vontade enorme de chorar. Falei, gente, eu vou desabar aqui, que eu quero chorar pra caramba. 7ª cirurgia, mas pra quê? Qual que é o motivo disso, né? Tá? Então, eu senti vontade de chorar. É muito difícil dar a minha carne novamente para ser operada, viver mais um pós-operatório, isso para não mencionar a descrença na cura, tá? Eu subi correndo para a capela do hospital para chorar e rezar. Eu queria privacidade. Eu ajoelhei, eu chorei. Era um hospital aqui em Belo Horizonte, Madre Teresa, e eu podia ir para lá para sentar e ajoelhar na capela. E aí eu chorei e falei, Jesus, eu não sei mais o que o Senhor quer de mim. Eu já abri mão de tudo, da minha família, esposo, filhos, casa, vida. Eu não tenho mais nada na minha vida. O que mais o Senhor quer de mim? Então eu escutei dentro de mim uma voz, você ainda não me entregou o seu desejo de ser curada. Nesse momento eu compreendi que eu já havia entregado tudo a Jesus. Eu falei, é verdade. Então eu entendi que eu já tinha entregado tudo para Jesus, exceto a minha vontade de ser curada. Como assim, né? Como assim, Jesus? No hospital eu aprendi a conversar com Jesus assim, como quem está diante de um grande e bom amigo. E aí eu continuei. Se eu te entregar a minha vontade de ser curada, eu já não vou ter mais nada na vida. Porque isso é hoje tudo que eu tenho. Eu compreendi que eu estava me agarrando à minha cura com unhas e dentes, porque era a minha única tábua de salvação. Se Jesus me curasse, eu ganhava a minha vida de volta, porque eu saía do hospital. Então ela era tudo para mim, eu queria a cura, eu queria a cura, porque se ele me curasse, eu ganharia tudo de volta. Mas Jesus queria que eu lhe entregasse o meu desejo de ser curada. E aí eu respirei fundo e fiz. Falei, tá bom. Foi um momento difícil, ao mesmo tempo sublime. Eu estava de olhos fechados, então quando eu falei, tá bom, eu vou te dar o meu desejo de ser curada, toma, Senhor. E quando eu fiz isso, o chão sumiu dos meus pés e tudo ao redor ficou preto, ficou breu. Perdi assim, né? E agora? E aí eu tinha a percepção da consciência que eu era. O que é que eu sou mesmo? Tudo que eu achava que era antes não era mais, mas eu ainda estava ali naquele espaço de consciência num preto, num breu. Então surgiram na minha frente 2 mãos douradas, assim. E eu sabia que era Jesus, a gente sabe. E aí eu dei as minhas mãos para Jesus. E ele fazia assim, carinho, e assim, nos meus dedos, e disse, entregue para mim todas as suas vontades, deixa que eu queira as coisas para você. E aí ele me pediu para olhar para os meus pés, olha para os seus pés. Eu pensei, tá bom, eu não tinha pés. Era um ponto de luz. Eu assustei. Aí ele pediu para eu olhar para ele, olha para mim. Ele era um ponto de luz dourada na minha frente, segurando nas minhas mãos. Durante todo o momento ele movimentava os dedos, fazendo carinho nas minhas mãos, como para eu ter certeza de que eu não estava imaginando, era real. Ele pediu para eu olhar para baixo e o que eu vi foi o planeta Terra. Ele olha para baixo, eu olhei e aí eu vi o planeta Terra. Aí ele falou, você é na verdade isso que você está vendo, um ponto de luz no espaço diante dele e mais nada. Então você é isso diante de mim, tá? Aí ele falou, você é aquela também. E aí ele me fez voltar os olhos para o planeta e eu tive aquela percepção da Luciana no hospital, vivendo aquelas lutas todas, né? E aí ele disse, mas eu quero que você saiba que essa aqui é a verdadeira você diante de mim. E eu quero que você siga a mim e me divulgue para os demais. Então, e aí tudo parou, né? Porque eu falei, nossa, eu tô diante de Cristo fora do planeta, ele tá me chamando para o segmento dele e para divulgá-lo. Então, diante dessa última frase, eu senti uma espécie de susto e medo, e o pensamento que me ocorreu foi que aquilo mudava completamente a forma como eu vinha vivendo a minha vida. Nesse momento, teve grande repercussão dentro de mim quanto à figura de Jesus Cristo na minha vida, tá? Tudo que eu achei que era, não era, era outra coisa, e Jesus estava nisso, de uma forma grandiosa. Ele se mostrou real, ele me se mostrou real,
E aí eu me recoloquei diante dos meus problemas, das minhas questões e da minha própria vida. E ainda Jesus se colocou acima disso tudo e prioritário a isso. Então isso foi, desculpa, o momento do chamado. Esse vídeo vai trazer para vocês outros testemunhos com Jesus. Por quê? Porque é chamado, né? Eu falei que eu tô aqui seguindo esse chamado no meu coração de honrar Jesus e falar para que vocês busquem o Cristo vivo nos seus corações. E aí eu fiz a cirurgia. E quando eu saí da cirurgia, eu fui para a CTI. Chegando no CTI, eu tava ali com o corpo sentindo muita dor na cabeça, porque a cirurgia foi na cabeça e extraiu o osso da minha testa. Eu tinha muita dor. E aí eu comecei em oração, rendia graças aos céus em oração. Eu comecei a entrar no estado de oração. E aí eu senti a minha mente se expandir. Expansão. Conforme minha mente se expandia, mais eu a sentia saindo do meu corpo. E percebia ao mesmo tempo as dores físicas reduzindo até desaparecerem por completo. Então minha mente expandia. Foi quando eu escutei dentro de mim uma voz: confia em mim. E aí eu sabia que era Jesus. Minha mente seguiu se expandindo, até se situar no espaço mesmo. E eu tive a percepção da infinitude do espaço. Então a minha mente processou aquela dimensão de infinitude, e aí Jesus fez aquele espaço se ampliar muito mais, me mostrando que havia mais para além do que a minha mente havia conseguido abarcar. Quando finalmente minha mente deu conta de abarcar aquele espaço mais infinito, ele fez de novo expandiu mais, né? E aí é isso. E aí ele começou a fazer isso numa sucessão de vezes, mais expansão, muito rápido, tá? Com aquilo, ele queria me mostrar o quanto que Deus é grande, que tudo aquilo é a sua criação. E o quanto que eu podia confiar nele. Eu tive essa compreensão dentro de mim, em Jesus. Eu estava bem tensa durante aquele processo de expansão, e de repente eu escutei aquela maquininha do coração apitar, pi, do aparelhinho, no hospital. E aí eu voltei assim, apavorada para o meu corpo, e eu implorei para Jesus que eu não estava pronta para ter uma parada cardíaca. Né? Eu recordei de uma acompanhante que estava ali comigo. Ei, tudo bem, Marcos? Vamos que vamos, né? E aí eu recordei de uma mulher que estava lá dentro comigo, e ela tinha tido uma parada cardíaca, e ela tinha encontrado com Nossa Senhora nessa parada cardíaca, né? E eu tinha muito medo, eu falei, não quero viver uma parada cardíaca. Tá? E aí eu pensei que caso eu sofresse uma parada cardíaca, aí que eu não ia ter alta e sair do hospital tão cedo. Eu queria sair do hospital, né? Tava agora 70 dias no hospital. Então, assim, eu não queria ter uma parada cardíaca. Né? Aí eu percebi instantaneamente que eu estava querendo impor a minha vontade sobre a vontade de Jesus. Mas a verdade mesmo era que eu estava apavorada e que eu não ia dar conta de viver aquele negócio de ter parada cardíaca. E aí eu pedi para ele desculpas. E o aparelhinho não voltou mais a apitar. E aí eu segui tensa, veja bem, permitindo que minha mente se expandisse, mas não mais indefinidamente. Eu estava tentando segurar aquele negócio. Apenas até onde eu conseguia continuar sentindo meu corpo físico deitado no leito, tentando me controlar mesmo o processo, né? Eu me senti ao mesmo tempo, gente, imensamente feliz por poder passar a noite com Jesus num leito de hospital. Ei, Leandro, tudo bem? Então, testemunhos com Jesus, seguindo a vontade, em obediência à vontade do Senhor, que se requer a gente faz. E aí eu estava muito feliz por poder passar a noite com Jesus daquela forma, e ele me mostrou muitas e muitas coisas.
Antes de internar, eu tinha muita vontade de entender como que Jesus podia usar um sofrimento meu, oferecido para ele, para salvar almas. Qual que era a relação de uma com a outra, né? Como assim? Eu sofro, ofereço meu sofrimento para Deus, ele salva almas? Como que é isso? Tá? E aí Jesus disse que ia me explicar por que o sofrimento que eu entrego para ele é usado para salvar almas. Como que ele usa isso? E eu me surpreendi, porque era algo que eu nunca tinha falado para ninguém. E aí ele disse que quando alguém sofre na terra, está na verdade caminhando até Deus por meio da dor. E assim é possível se chegar ao grande amor dentro do coração. Grande amor. Que é esse grande amor o que se une ao grande amor de Deus. De modo que o sofrimento e a dor são, na verdade, amor. Estão dentro do amor. Por isso que muitos eram salvos mediante o sofrimento que eu entregava para ele. Porque tudo é amor. Também que o meu sofrimento representava para ele o sofrimento de muitos. Em seguida, noutro momento, e aí eu senti uma turbulência no meu leito. Tremeu. E aí Jesus disse que eram trovões, e eu vi que havia começado uma chuva muito forte em outra dimensão escurecida. A chuva caía sobre muitas pessoas que estavam deitadas e lamacentas, tá? Então, uma chuva muito forte, pessoas lamacentas numa lama. Elas se levantavam molhadas, porém limpas, eram limpas da lama e empreendiam uma caminhada adentrando em solo firme, na direção a um feixe alargado de luz que descia do alto, no qual iam sendo resgatadas por anjos. Então elas saíam da lama, se lavavam, iam para esse feixe de luz e eram resgatadas por anjos. Jesus disse, isso é o que acontece quando você ora para os que estão no purgatório. São resgatados e salvos. Ao escrever essas linhas do livro Renascimento e Vida em Cristo, o que me ocorre é que isto é algo da maior seriedade e digno de ser meditado e colocado em prática pelo maior número de pessoas possíveis, né? Nós estamos lidando aí com almas, né? Eu estava em profundo júbilo por estar em sua presença. Então, eu estava em estado de êxtase espiritual por estar na presença de Jesus. E ele disse assim, você está no CTI, descansando em mim. Eu me encontrava ali, literalmente, com o corpo físico deitado num leito e me recuperando. Ele disse, você vai sair desse descanso em mim e vai retomar a sua vida, porém comigo. Eu percebia meu corpo físico acamado. E ele, Jesus, retinha meu corpo espiritual deitado numa maca e velava ao meu lado enquanto passava as mãos suavemente sobre meu corpo, como quem dissesse, está tudo bem, fique quietinha, repousando, eu estou aqui. E ele me mostrava que reteria tanto o meu corpo espiritual como o meu corpo físico, descansando nele, em Cristo. Nessa altura, eu estava fisicamente em êxtase, meu corpo estava em êxtase. Espiritualmente, eu estava em completo júbilo, pois havia me encontrado finalmente com o Senhor, com Jesus. Enquanto ele dizia para eu descansar, meu espírito estava acamado no leito, junto a ele, querendo reter Jesus desesperadamente na minha vista. Eu queria ver, com um sorriso enorme, um sorriso que não me cabia. Eu mexia os pés ansiosamente, pois eu me sentia pronta para saltar da maca a qualquer momento e começar a servi-lo, começar a servir Jesus. Num leito de hospital, naquele êxtase espiritual diante de Cristo, recebendo esse chamado. E espiritualmente a gente está pronto.
A carne, a materialidade é que nos confunde, que nos absorve, nos nega. Mas espiritualmente nós nos prostramos aos pés de Jesus e o recebemos 1001 vezes. Essas camadas de carne, de ilusão, é que nos afastam desse grande Cristo, dessa conveniência de nos unirmos e seguirmos a sua vontade, a vontade do Cristo em nós. Espiritualmente nós o recebemos, nós nos prostramos. Naquele estado jubiloso do meu espírito, eu compreendi mais uma vez como era interessante e novo eu me encontrar em um leito de pós-operatório, vivendo aquilo tudo fisicamente, mas com a alma alegre, leve e ainda por cima o adorando. Jesus então falou sobre consagração. Consagração. Eu não tinha a menor ideia do que significava essa palavra. Eu sabia apenas que tinha relação com o cristianismo. Eu pensei que não podia mesmo estar imaginando aquelas coisas, pois eu jamais falaria para mim mesma essa palavra. E tão logo quanto possível, eu ia procurar no dicionário o que significava. Então Jesus disse: é para você me entregar um novo sofrimento, um que até então você não fez. Eu já estava no hospital há 75 dias, sofrendo ali aquele estado de não ter a cura, né? Separada dos meus filhos, marido, profissão, esposo, vida. E ele me pediu para eu entregar para ele um novo sofrimento, um que até então eu não tinha feito. Eu lhe entregaria uma nova dor. E aí Jesus me mostrou meus 2 filhos. Em seguida, ele me mostrou o mais velho, já rapazinho. Eu fiquei encantada de ver meu filho rapazinho. Na época ele tinha 5, 4. Busquei o mais novo para vê-lo também rapazinho. Era um bebê na época. E eu enfim o achei. Meu coração se alegrou. Eram meus 2 filhos muitíssimo amados e fontes da mais recente preocupação, que era a evangelização deles. Colocar eles nesse conhecimento e na grandeza de Cristo. Então Jesus me mostrou meu esposo, que até então era ateu, aqueles ateu firme, radical. Jesus me mostrou meu marido. Em todas as oportunidades... apareceu uma imagem aqui. Deixa eu tirar aqui o antivírus. Pulou. Consegui. Então Jesus me mostrou meu esposo, ateu firme e radical. Em todas as oportunidades em que eu havia tentado semear nos meus filhos algo a respeito de Deus, meu esposo sempre lançava tudo por terra, negando tudo, desconstruindo tudo, o que me deixava muito, muito chateada, muito triste. Jesus disse... colocou meu marido, meu esposo na minha frente e falou assim: a dor que eu vou permitir ao seu esposo viver por meio do seu sacrifício pessoal em permanecer mais tempo no hospital, afastada dos seus por tempo indeterminado, vai fazer com que ele aceite Deus. E isso vai salvar a alma dele e também a dos seus filhos, porque eles serão evangelizados. Então, naquele momento, Jesus me colocou diante de algo muito, muito, muito difícil e grande. Então, o tempo a mais que eu aceitasse ficar no hospital, sem perspectiva de sair do hospital, era uma dor que eu ia levar para ele. E ele ia usar isso e a dor no coração do meu esposo para convertê-lo a Cristo. Então, eu estava diante de uma dor, porque eu ia ter que ficar no hospital mais tempo. E eu não queria, eu queria sair, né? Mas ele me pediu esse ato, né? Essa consagração, essa entrega, né? Então Jesus naquele momento me colocava diante de mim mesma para que eu escolhesse se estaria disposta a sacrificar a mim para a conversão do meu esposo. O meu coração apertou, pois o que eu mais desejava era sair do hospital
correndo para os meus filhos, e diante de uma situação como aquela, eu teria que pegar mais fôlego para seguir ali por tempo indeterminado e sem horizonte de sair. Isso ia doer muito fundo na minha alma, ia ser um sacrifício de outro mundo. E aí eu detive meus pensamentos por alguns instantes no meu esposo, eu coloquei ele na minha frente, com muito amor. E aí eu concluí que sim, ele merecia, no altar do meu coração, conhecer Deus, tal como eu estava conhecer o Cristo, né? E aí eu concluí que o Léo merecia, no altar do meu coração, conhecer Deus, tal como eu estava conhecendo. E nesse momento Jesus sorriu, ele abriu um sorriso e ele disse: em meu coração você me faz felicíssimo por esse gesto. Eu não esperava de você nada diferente disso que você está me mostrando. Eu compreendi que era um sacrifício pessoal meu entregue a Jesus, e aí eu teria os meus 3 queridos salvos no caminho do Senhor. Assim, eu desfrutava extasiada a presença de Jesus, que era apenas espiritual. O meu desejo era de me ajoelhar diante dele, mas eu não podia fisicamente, nem em espírito, porque eu estava naquela maca, espiritualmente na maca, né? Mas eu queria me prostrar, porque ele é muito, muito grande e a nossa alma o venera de uma forma muito grandiosa. O meu coração transbordava de júbilo enquanto eu via uma luz dourada muito forte sobre mim. Eu fiquei contemplando-a extasiada enquanto agradecia e emocionada. Lágrimas escorriam abundantemente dos meus olhos físicos. Então eu disse a Jesus, tinha uma luz dourada sobre mim toda, do alto. E aí eu falei para Jesus assim: Jesus, que bom que finalmente eu o encontrei. Agora ficou claro para mim toda a minha trajetória nessa vida, principalmente o desespero insaciável e incansável da minha alma por algo a mais que me preenchesse. Agora eu me emociono aqui. Agora ficou claro para mim que toda a minha trajetória, principalmente o desespero insaciável e incansável da minha alma por algo a mais que me preenchesse. Mas eu não sabia que afinal eu buscava era a Ti, Senhor. Agora tudo fez sentido. Eu compreendi naquele momento que era realmente preciso querê-lo muito para encontrá-lo. Eu compreendi, eu o havia querido a minha vida toda, mas eu não tinha consciência do tanto que eu queria Cristo. Que bom que Ele teve a misericórdia e veio até mim. Naquele momento eu reconhecia também a enorme fome e sede que eu tinha de Jesus e das coisas dele. Então eu implorei para Jesus: agora que eu o encontrei, por favor, não me deixe perdê-lo jamais. Eu fiquei emocionada. Esse é o único desejo do meu espírito para todo sempre. E ele respondeu: assim como você me foi fiel durante todos os dias no hospital, eu lhe serei fiel e não a abandonarei mais. É difícil descrever o que eu senti. Eu em completo êxtase espiritual, pois Jesus era tão belo e generoso, e tudo que Ele quer é que nós o queiramos e o busquemos. É impressionante a força majestosa que Jesus exerceu sobre meu espírito, uma necessidade imperiosa de me curvar diante dele e reverenciá-lo, adorá-lo e louvá-lo de todo o meu coração. Eu era dele para todo o sempre. Então, é esse o desejo que arde no meu coração, o Cristo vivo que move a minha vontade, para que eu possa, no dia de hoje, trazer isso para vocês de forma pública, esse testemunho mais esticado, mais comprido da presença do Cristo, do chamado, da reverência, das honras, tá? Falando para vocês que eu estava dentro de um estado de consciência em 2017, onde esse livro foi escrito, e hoje eu compreendo um Cristo universal, né, uma presença crística que está em mim, reitora de mim mesma, nos espaços quânticos infinitos, nas oportunidades infinitas que existem na criação e que o universo traz para mim, porque ele quer manifestar isso. Então, eu continuo vivenciando aí
esse impulso da minha alma de servir a Deus, servir ao todo, ao Cristo universal, ser instrumento de Jesus esvaziada de mim mesma, para que seja feita segundo a sua vontade, para algo maior. E lembrando que assim, a obra é de Cristo, eu tenho essa compreensão de que Ele move as peças de uma forma tão grandiosa, e Ele traz também um momento para que a gente possa servir a sua vontade, o seguimento nele de uma forma ou de outra, de uma forma tão bonita. Então tudo isso que eu estou fazendo hoje está em Cristo Jesus. Todas as almas às quais ele deseja entregar esse conteúdo, ele vai trazer para receber esse conteúdo, porque assim funciona na casa do Senhor. É isso. Existe um livro escrito, Renascimento e Vida em Cristo. Esse livro ele já está finalizado. Ele está em partes no site Renascimento e Vida em Cristo, dentro desse encontro com Jesus. E ele não está inteiro, porque eu preciso realmente sentar e corrigir mesmo o português, senão ele já estaria disponível, mas como tudo está em Cristo. Então eu agradeço quem veio, quem se fez presente, eu agradeço quem vai vir assistir, e eu tenho certeza que Deus obrará no coração de cada um, expandindo para algo sempre mais grandioso, mais divino, mais expansivo, porque essa aí é a demanda do planeta, dessa fase planetária de mais expansão, mais consciência, mais limpeza, mais regeneração, um chamado vivo de Jesus no nosso coração, que a gente possa receber isso, perceber como real. O Cristo é real, ele chama as almas pelo coração. Todo o anseio que vocês têm por Cristo é o próprio Cristo que está chamando vocês ao encontro, ao regresso a Ele. Então, a gente se tornar mais sutil, conscientes desse chamado de Jesus no nosso coração e falar para Ele, o que se requer aí para que a gente possa trilhar um caminho aí de comunhão, de consagração, de sermos instrumentos, de acessarmos a divindade crística que está dentro de nós, para a obra que a Ele pertence, para algo maior, como instrumentos aí na vida dos demais. E é isso, tá bom? Então, obrigada, gratidão. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.